e não nas coisas terrenas. Só o versículo 3 diz assim: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Pois vocês morreram. Eu vou repetir. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Glória a Deus. Vamos só assim. Queridos, Deus abençoe o conjunto dos varões. São 10 anos. São 10 anos. Deus abençoe a todos. Os irmãos estão a excelência. Terno preto, gravata. Deus abençoe. Queridos, o texto que está sendo cortado, o tema aqui nessa noite, eu acredito que debaixo de algumas orações, Deus ter projetado essa palavra no coração de alguns para que está sendo abordado a esse tema. É interessante porque um dos maiores evangelistas do Novo Testamento é um homem conhecido como Paulo. Paulo, nesse período, estava preso a uma cidade conhecida como Roma. E pelo fato de Paulo estar preso, talvez alguns pensavam que Paulo estava impossibilitado de fazer aquilo que ele sempre amava e sempre gostava, que era falar com o amigo Espírito Santo. Todavia, estando preso em Roma, porém, Paulo enviava carta. Enquanto estava solto, ele pregava o Evangelho. Mas quando estava preso, Paulo enviava carta. Porque o homem poderia até paralisar os pés de Paulo. O homem poderia até acorrentar os pés de Paulo, as mãos de Paulo. Mas Paulo, como estratégia, o Espírito Santo sempre tinha um meio, uma preocupação para quem estava do lado de fora. Ao ponto que a cidade de Colossense, que é os Colossos, Paulo não conhecia aos moços habitantes que habitavam em Colossense. Quando Paulo está preso em Roma, o moço por nome Epáfras, ele vai visitar Paulo. E quando ele vai visitar Paulo, porque gera nele uma preocupação. Qual é a preocupação? A preocupação que ele pregava o Evangelho na cidade de Colossenses. Os colossos tinham duas dificuldades. A primeira dificuldade é sobre a idolatria em relação aos anjos. A segunda dificuldade era da heresia e os falsos ensinos que mexia com as mentes daqueles que já tinham aceitado a Cristo. Então, Epáfras, ele sai de Colossenses, ele viaja até Roma, e quando ele chega para Roma, ele chega para Paulo e fala: Paulo, em Colossenses tem uns irmãos esperançoso com a sua fé em Cristo. Só que tem algo que me preocupa em relação à cultura do local, porque a idolatria e os falsos ensinos estão fazendo alguns se corromper e abandonar a fé. Quando ele trata e passa para Paulo, o texto fala que Paulo examina e Paulo começa a escrever. Aí é quando Paulo escreve Colossenses capítulo de número 1, verso de número 13. Eu acho lindo esse texto, porque Paulo fala assim, Paulo escrevendo, ele diz assim: e sendo resgatado das trevas. Ele fala que quando nós fomos resgatados das trevas, ele fala que os homens que serviam a Cristo, eles foram resgatados das trevas, eles foram
tirado do domínio que a treva tinha em Colossenses. A palavra resgatado significa ser pago pelo alto preço para alguém estar livre. Porque não existe resgate sem sacrifício. Paulo está falando para os colossenses que eles foram resgatados de uma treva que estava sob o domínio. Domínio fala poder. É como se Paulo está dizendo para os colossenses: existe um domínio que segura e prende os colossos sobre as trevas. Mas Paulo fala assim: mas alguém nos resgatou, nos tirou da treva e do domínio da perversidade e nos colocou no reino do amor do teu filho. Olhe para cá, por favor. O domínio que Paulo fala aqui sobre a cidade de Colosso é simples. Sobre a cidade de Colossenses, sobre os colossos, é que esse domínio é um poder que prendia e mexia com os colossos, ao ponto que eles entendiam que o pecado dominava eles, ao ponto que eles entendiam que pelo fato da sua natureza, mas o pecado falava tão forte que por mais que eles queriam a Cristo, o pecado mexia com a mente deles ao ponto de fazer desviar. Aí Paulo fala assim: mas nós fomos resgatados pelo preço. E isso me faz entender que todos nós que estamos aqui, nós só estamos aqui porque alguém resgatou a nossa alma. O domínio nesse texto, alguém que quer frustrar. O domínio nesse texto, alguém que quer fazer que o povo de Colossenses ficava sobre a treva, ao ponto que, se você ler o capítulo de número 2, a idolatria crescia tanto que para eles o incenso era prioridade. Querer Colossenses, dá para entender que só tem dois propósitos aqui que Paulo quer ensinar. Paulo, no capítulo 1 de Colossenses, Paulo quer ensinar que Cristo não é só o nosso Salvador, mas Cristo é o Criador de todas as coisas. Colossenses capítulo de número, verso de número 14, Paulo escrevendo, ele diz assim: e ele criou todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Ele criou o mal até a potestade. Paulo está dizendo para os colossenses, para os colossos, Paulo está dizendo para eles: os anjos que adoram, foi ele que criou até a potestade que habita, mas é ele que tem domínio de tudo. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a treva não tem mais domínio sobre nós, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não estamos sobre a lei do pecado, mas a graça. Porque se o povo estivesse sob o domínio do pecado, Paulo não era para dar atenção aos colossos, porque Paulo não conhecia eles. Mas Paulo escreve: tenha esperança, porque Cristo é a nossa prioridade. Aí eu gosto do Romanos 6, que fala que nós, oh Jesus, Romanos capítulo 6, verso 14 diz: porque
consciência gera um peso. Qual é o peso da consciência? Eu pequei, não vou para a igreja mais. O afastado não consegue prosseguir. Você já viu uma pessoa afastada, ela não consegue avançar? Porque gera um peso na tua consciência. É o peso do pecado. O diabo dizendo não tem jeito para você. Parece que a gente entra no julgamento. No julgamento está o diabo dizendo não tem jeito. Do outro lado está o Espírito Santo dizendo ainda tem jeito. De um lado está o diabo dizendo acabou para você. Mas do outro lado o Espírito fala ainda tem vida e há esperança. De um lado está o diabo e fala vai morrer assim. Mas o Espírito Santo olha e fala ele lava com o sangue dele e purifica o homem de todo o pecado. Olhe para mim por favor. Se não houvesse jeito para o homem, um dos maiores julgamentos sobre o pecado, Cristo está na cruz do meio. De um lado está o pecador, do outro lado o outro. Jesus não deu resposta para os malfeitores, para aqueles que o chicotearam. Jesus não dá resposta para quem colocou a coroa de espinho na tua cabeça. Mas alguém olha para ele e fala: Pai, lembra de mim contemplar no teu paraíso. Cristo não dá resposta aos malfeitores, mas o pecador que está à direita, ele olha e fala: hoje mesmo a graça te alcança. Hoje mesmo estará rolando. Eu segui, eu sei. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para alguém: tem jeito para a tua casa, tem jeito para a tua família. Deixa levanta sua mão para o alto, por favor. Fala assim comigo: eu não merecia, mas a graça me alcançou. Fala: eu não merecia. Fala comigo: diabo, eu não vou te dar o gosto de ficar frustrado, porque Paulo fala, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, que não anda sendo marcado, mas estão sendo despidos. Deus me trouxe aqui para dizer: tu é livre, a graça te alcançou, tu é livre, tu é livre. Eu estou sentindo a presença dele aqui. João não merecia. Ele disse: manda fogo para ir consumar todo mundo. Pedro não merecia, não tinha equilíbrio emocional, cortou a orelha de maluco. Judas não merecia. Tadeu não merecia. André não merecia. Olha para cá, eles não mereciam, mas Cristo olhou para ele e diz: a graça te alcança, a graça te alcança, a graça te alcança. Quem o diabo não, a graça te alcança. Quem a Satanás não, a graça te alcança. O sangue dele faz um trabalho que a máquina de lavar não faz. Faz um trabalho que o sabão em pó não faz. Faz um
Isso é Paulo dizendo para os colossos: vocês não vão ficar sob o jugo, sobre o domínio da treva, mas ele nos rejeitou. Entenda, capítulo número 1, verso número 13, Paulo fala: foi ele que nos, não foi nós. É como Oséias. Você lembra da esposa de Oséias, que Deus mandou Oséias caçar? Por mais que ela traía ele, ia para a prostituição, Deus falava: vai atrás, perdoa ela. Assim é o povo, peca, erra, mas ele vai atrás para nos resgatar. Pode ser o maior miserável homem que for, mas o sangue dele tem poder para purificar o pecado. É isso que Paulo está dizendo aos colossos, que Cristo tem poder para nos tirar do domínio da treva. Quando Paulo escreve, ele vai escrever também o verso de número 14, e no verso 14 ele diz assim: olha, ele criou todas as coisas, no céu, na terra, visível, invisível, potestade, poder, tudo foi ele que criou. Você lembra lá em João, capítulo número 1, João fala que por ele foi feito todas as coisas, que sem ele nada do que foi feito teria tido. Não. João está dizendo: é ele o Criador. Porque Paulo escreve isso na sua carta assim, porque os colossos adoravam e queriam priorizar aos anjos. Só que anjo é ser angelical. Anjo é ser angelical. Se você ver, existe hierarquia: querubins, serafins, anjos que a decorrer da Bíblia você vê as suas atuações. Apareceu para Zacarias, apareceu lá no Antigo Testamento para Manoá. Então você percebe que anjo foi criado por ele. Aí eu me lembro que quando Satanás apresentou a Jesus ao deserto e disse: olha, me adore, eu lhe darei todo esse reino. Ele olha para Satanás e fala: está escrito na palavra do meu Senhor, só a ele adorarei, só a ele adorarei. Escute isso, por favor. Nós viemos aqui do Congresso dos Obreiros aprovado só por uma coisa: só a ele adorarei, só a ele adorarei. A gente passa a prova, mas a gente adora. A gente passa a crise, mas a gente adora. Enfermidade vem, mas a gente tem adorador, tem adorador, tem adorador, tem adorador, tem adorador. Vai também na loja. Só quem tem que adorar ele. Por favor, para o teu melhor pedacinho de glória. A doença não te cala, a prova não te cala. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, a ele é por causa dele, Só que o entendimento de Moisés é voltado com uma experiência. Qual é a experiência? De andar com Deus. E uma vez andando com ele, Êxodo 23, verso 20, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, eis que eu enviarei um anjo adiante de ti, para te livrar pelos teus caminhos e levar o caminho que eu tenho preparado. Moisés vira para Deus e fala: Senhor, eu só saio daqui. Eu não saio por causa de anjo, eu não saio por causa de bem, eu não saio por causa de ser, mas eu só saio daqui se o Senhor for comigo.
Ele. Não se ilude com outras coisas. Uma vez andando com Ele, mas não querer parar em adorar ao céu. O mundo pode oferecer prato, o diabo pode colocar bandeja, mas a gente olha e fala: eu quero Deus. Eu quero Deus. O céu é meu propósito. O céu é meu propósito. O céu é meu propósito. Só quem veio por causa do céu joga no alto. Para o poderoso. Capítulo 2 ele vai confrontar esse. Paulo está dizendo: apesar do domínio das trevas, a heresia tem confundido o entendimento de muitos colossos, ao ponto de colocar em dúvida o que? O céu e a terra. O céu e a terra. Mas como eles fazem isso é simples. Os falsos ensinamentos, as heresias que eram ejetadas nos colossos. Quando ele é colocado nessas heresias, os colossos entravam em conflito nos seus pensamentos. Ao ponto de Paulo escrever, que Paulo escreve aos colossos. Quando Paulo escreve aos colossos, o Paulo fala sobre os falsos ensinos que estavam acontecendo. É tão lindo esse texto, por quê? Porque Paulo está tratando daquilo que está fazendo o povo desviar. A nossa geração, por falta dos conhecimentos, há muita gente que vai ser movido pelas emoções do momento. Alguém olha e fala: a Bíblia não condena, pode fazer. Alguém olha e diz: não tem nada a ver isso, meu filho. Alguém olha e fala: não, é coisa de velho isso. A nossa geração, muitos perdidos, acaba confundindo seus pensamentos, porque o povo não sabe mais o que é pecado e o que é santo. Parece que o que é pecado virou normal e virou rotina, porque ser evangelho parece que ser cristão é uma moda. É que todo mundo quer ser cristão, porque não apresenta uma dor, uma tortura. E a gente sabe que servir aqui vai ser colocado na prensa, e o Pai vai prensando a gente, porque Jesus disse que o céu não é conquistado, não. É conquistada a força. Ele fala: a porta larga, todo mundo entra por ela. Entra na estreita, porque a estreita tem ordem. Não dá para passar todo mundo junto. Tem que fazer. Sabe qual é o perigo da minha geração? Falta de ordem e sensibilidade. É por isso que tem muito se desviando no dia de hoje. Aí Paulo escreve no capítulo 3, ele diz assim, capítulo 3, Paulo fala: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele está dizendo: colosso, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês morreram com Ele, Paulo fala: procurem as coisas que são do alto. Aí ele completa 2 e leva os seus pensamentos nas coisas que são do alto, não da terra. Porque Paulo fala do pensamento assim, ele fala da morte e ressurreição, o velho homem e a nova criatura. Aí ele fala: uma vez morto para o mundo, ressuscitamos para Cristo, levando nossos pensamentos, levando nossos olhos para o alto e focando no alto, deixando as coisas da terra. Ele fala: levai vossos pensamentos também para o alto. Por que os pensamentos? Porque Paulo está falando da mente. Você lembra de João Batista? João Batista veio pregando: arrependei-vos, porque é chegado o rei. A palavra arrependei
Se uma hora pecava, outro não peca mais. Se uma hora mentia, hoje Colosso não mente mais. Se uma hora amava na prostituição, hoje Colosso não anda mais. Verso 8, Paulo fala: mas agora abandonem todas as coisas, a ira, a indignação, a maldade, a linguagem indicente no falar. Ai, meu Jesus da glória. Sabe o que Paulo está dizendo? Uma vez morto para o mundo, somos salvos para a glória de Cristo. Levanta a sua mão pro alto, por favor. Levanta a sua mão pro alto, por favor. Isso. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso de número 20. Ele diz: se já estou crucificado com Cristo, não vive mais eu. Não. Se já estou crucificado com Cristo. Porque Paulo fala que já estou crucificado com Cristo? Vai para cá. Porque uma vez crucificado com Ele, não dá para voltar atrás. O céu é nosso alvo. Hoje aqui na terra a gente mora até de casa alugada, mas lá em cima vai ser casa própria. Hoje aqui na terra a gente anda no asfalto, na poeira, a gente pisa na lama, mas lá a rua São Paulo de ouro. Tem uma promessa para nós. Tem uma promessa. Só quem veio aqui e que a morada no seu tempo pela glória. Se coloca de pé por causa da hora. Isso seria muito rápido. A obra da carne fala feitiçaria, prostituição. A obra da carne fala mentira, maldade. Porque a obra da carne é simples. A natureza do homem é a natureza pecaminosa. Obra da carne. Mas o Espírito gera fruto em nós. Porque para nós entrar no céu e o alvo ser o céu, a gente tem que gerar frutos. Qual é o fruto? Amor, mansidão, temperança, domínio próprio. Sabe o que Cristo está dizendo aqui para nós? Não é fácil as coisas do alto, mas quem tem foco e sabe para onde está indo, ele fala não para a sua carne, e fala: vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. Está uma guerra terrível, a carne fala para, mas ele é Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito. Só Ele. Só Ele. Olha para mim. Só quem não é da igreja faz assim com as suas mãos, Marcos. Eu não sou crente. Quem não é da igreja. Porque pensar nas coisas do alto, porque não é fácil estar aqui na terra. O vosso adversário vão tentar todos os dias. Mas posso te contar um segredo. É que tudo que a gente vive aqui não é em vão. Tem recompensa para nós. Posso te contar um segredo? Vale a pena chorar aqui na terra. Porque lá nós não vamos chorar mais. Vale a pena gritar aqui na terra, porque lá não sentiremos mais dor. Deus está dizendo para crentes aqui: suporta mais um pouco, muito pouco mais. Colossos, vocês conseguem suportar
o politeísmo místico, ainda que adore outros deuses, mas conheço você não. Nós estamos aqui, mas nós somos daqui. A nossa vida é transitória. Uma hora